Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. O mundo que a gente vive, o mundo das grandes cidades, o mundo afetado pelo ceticismo, pela incapacidade de lidar de uma maneira tolerante com as crenças religiosas que afirmam exclusividade de suas doutrinas. Enfim, eu quero pensar um pouco sobre isso nessa manhã. E eu quero começar com um trecho de um livro de Samuel Beckett. Samuel Beckett, ele foi um escritor famoso pelo prêmio que recebeu, o Prêmio Nobel de Literatura, que recebeu em 1969. Ele é considerado o pai do teatro do absurdo, ou também da literatura do absurdo. E ele escreveu um livro que se chama Como É. E eu queria ler um trechinho desse livro. Tudo isso, o tempo que leva para dizer tudo isso, minha voz, uma voz minha, não, como aquela mais fraca, menos clara, mais o teor e de volta a Pim, onde abandonado, parte 2, ela ainda pode terminar, ela deve terminar, é melhor, só falta 1/3, 2/5, então parte 3, deixando só a parte 3. Tá claro? Se eu dissesse para você que esse livro tem 300 páginas, e que do começo ao fim ele é assim. Não dá para arriscar um prêmio Nobel, não? Dá até para animar. Sabe o que é curioso? É que esse livro foi traduzido para o português. Como é que traduziu isso? Primeira vez que eu peguei esse livro, eu fiquei encafifado, porque não tem um parágrafo que não seja assim, é do começo ao fim. Aí eu fui pesquisar por que ele escreveu um livro assim, porque geralmente a gente escreve livro para as pessoas entenderem. Samuel Beckett não acreditava na existência de um sentido para a vida. Não há um sentido para a vida. Vivemos em um mundo em que nos restou uma decepção. A decepção representada pela morte de Deus, por um contexto onde não se consegue mais crer que Deus existe, e uma vez que a crença em Deus não se sustenta mais, o que sobrou foi o vazio do não sentido. Não há razão, não há sentido, não há um motivo, não há um ideal, não há uma causa pela qual devamos dedicar nossa vida, nosso coração. Estamos largados num mundo que não tem um lugar para chegar, um mundo sem sentido. Mas ao mesmo tempo parece que há uma doença dentro do homem, em que ele quer encontrar sentido nas coisas, e ele busca encontrar um sentido para a vida. E o Samuel Beckett está dizendo o seguinte: meu filho, a única maneira de você ter um sentido para a vida é Deus. Mas Deus está morto. E quando Deus está morto, não há mais sentido na vida. Então agora, o que você precisa aprender? A lidar com essa coisa que está dentro de você, que busca um sentido nas coisas. Você precisa ressignificar a sua vida, não entendendo mais a sua vida à luz de um grande sentido, de uma razão para viver. Veja, vai dizer Samuel Beckett, como a gente é escravo do sentido.
A gente pega um livro para ler e a gente quer entender o livro. A gente não entende a vida, a gente não entende a realidade à nossa volta, e aí a gente quer fazer disso uma espécie de fuga, tentando encontrar nas demais coisas da vida um sentido. Eu quero ensinar você a ler um livro sem procurar um sentido, sem tentar entender, porque a vida é assim. A gente está aí no mundo, esse mundo não faz o menor sentido, e a gente está aí vendo as coisas acontecendo, e nem por isso a gente procura mais um sentido para a vida. O interessante é que na sua crítica a essa escravidão que o homem tem do sentido, Samuel Beckett não percebeu que ele mesmo estava preso em sua própria armadilha. Porque para ele, só faz sentido um mundo sem sentido. Ele é escravo daquilo que ele está dizendo para todos os homens, que todos os homens são escravos. E dizendo, nós somos escravos de um sentido, e a gente precisa se livrar disso. A gente precisa assumir uma vida sem sentido, assumir um mundo sem sentido e viver assim, como se a vida não tivesse nenhum sentido. E o interessante é perceber que isso é o que faz sentido para ele. Ele tem razão. Somos escravos de um sentido. Por isso, o que acontece com um homem que descobre que está no mundo sem sentido, é o grande desafio da vida dele. Porque ele sabe que se ele não encontrar um sentido, ele pula de um prédio. Ele precisa ter um sentido para a vida. Ele precisa olhar para tudo o que ele faz e dizer assim, isso aqui serve para alguma coisa. Ele tem que olhar para o trabalho dele, que ele diz todo dia, de manhã, tarde, e dizer assim, puxa vida, eu estou trabalhando porque eu quero chegar aqui. Tem que ter um sentido. Quando os gregos quiseram falar sobre o trabalho, eles compararam o trabalho a um castigo. O castigo que deram a Sísifo. Os deuses deram um castigo a Sísifo. E qual era o castigo? Sísifo, você vai arrastar uma pedra gigante, maior do que você, do sopé da montanha até o cume. E aí Sísifo atravessava o dia inteiro, arrastando uma pedra enorme, maior do que ele, até chegar no cume da montanha. E quando ele chegava já era de noite. E quando a pedra era colocada no cume da montanha, ela rolava até o sopé da montanha, e ele varava a noite descendo a montanha para no dia seguinte, no raiar do dia, levar novamente aquela pedra gigante até o cume da montanha, e depois do cume da montanha aquela pedra descer e rolar até o sopé da montanha. Qual é o sentido disso? Então é assim que os gregos viam o trabalho. O trabalho é uma coisa sem sentido, e que você simplesmente tem que fazer, porque simplesmente não. Por que você vai levar quando você morrer? Para que serve o trabalho? Para que serve tanto esforço? Por que a gente está lutando tanto? Eu estou lutando porque eu quero ter muita grana, eu quero ter uma conta recheada, não é? Então eu quero ser uma pessoa rica, eu quero ser uma pessoa próspera. Então, a pergunta é, mas por que você trabalha tanto se você não vai levar, depois que você morrer, toda essa grana com você? Então, em algum momento de nossas vidas, a gente precisa encontrar um sentido. A gente precisa encontrar uma razão para viver. Derrida, ele disse uma coisa bem semelhante ao que Samuel Beckett disse. Ele disse que o Ocidente é logocêntrico. Logocêntrico, o logo aí vem de logos, de razão, de sentido. Ou seja, o Ocidente é fissurado num sentido. Isto é, o logos é o centro do pensamento ocidental. E, portanto, todo o movimento contemporâneo vai representar um movimento de crítica a esse logocentrismo, a essa ideia de que o homem precisa de um sentido.
O problema é que mesmo uma reflexão contra a necessidade de um sentido para a vida, ela está pautada numa necessidade de um sentido para a vida. Em outras palavras, quando a gente fala sobre o sentido da vida, a gente está falando sobre uma questão que diz respeito à continuidade da nossa história, o porquê a gente está aqui, o para que a gente está aqui. Como é que a gente chegou nesse contexto de tamanho ceticismo em relação ao sentido? Esse contexto em que, por exemplo, não só Samuel Beckett, não só Derrida, não só Sartre, não só os pensadores do nosso tempo dizem para a gente, olha, esse mundo não tem um sentido, Deus não existe, não faz o menor sentido esse mundo que a gente está vivendo, mas para você viver, porque você é fanático por um sentido, você precisa escolher um sentido para a vida. Então, faça de um filho um sentido para a sua vida, faça da sua carreira profissional um sentido para a vida, faça do teu curso universitário um sentido para a vida, faça de um casamento um sentido para a vida, faça de uma religião um sentido para a vida, faça de um trajeto sacerdotal, religioso, um sentido para a vida, mas não fique sem um sentido, porque você vive num mundo absurdo, e se você não agarrar em alguma coisa, se você não se prender em alguma coisa, você simplesmente vai cair em desespero. Então, para você não cair em desespero, escolha alguma coisa pela qual você diga, eu vou lutar por isso. Só que esse movimento, gente, é um movimento que pressupõe uma visão de mundo. E qual é a visão de mundo que pressupõe esse movimento desesperado, de busca por um sentido, que pode ser absolutamente qualquer coisa, desde que te dê uma razão para viver? Esse ambiente, esse contexto, representa uma visão de mundo, onde Deus não existe, onde Deus não é visto como fundamento último, como o sentido da vida, como aquilo para o qual todas as coisas foram criadas. Um ambiente de negação do sentido absoluto que é Deus e a busca de qualquer outra coisa que nos dê sentido para a vida, é uma visão de mundo. E eu preciso parar um pouquinho aqui e falar um pouco sobre cosmovisão, sobre visão de mundo. Porque o que é uma cosmovisão? O que é isso aqui? Um óculos, certo? Quando eu ponho um óculos, eu quero ver a lente do óculos? Não. Eu quero ver vocês, eu quero ver meu computador, eu quero ver um texto, eu quero ler um livro. Eu não quero ver o óculos, eu quero ver o mundo. Só que eu vejo o mundo através do óculos. E às vezes a gente não se dá conta disso. Minha esposa, um dia eu fiquei procurando desesperadamente o óculos e procurava, Ju, não estou achando o óculos. E cadê o óculos? E ela só me vendo procurar. Eu falei, cadê esse óculos que eu não acho? Aí ela levantou e foi me ajudar. Aí quando ela olhou para mim e falou assim, tá fácil, já achei o óculos. Ela falou, onde está? Está no seu rosto. É fácil a gente viver esquecendo que a gente tem uma cosmovisão, que a gente usa um óculos, que a gente vê o mundo através de um óculos. Esse óculos se chama cosmovisão. Eu quero dizer para você que existe uma cosmovisão do mundo, no mundo que a gente vive, que é hegemônica, que é endêmica. E essa cosmovisão, ela é incompatível com a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã não é a cosmovisão do desespero, não é a cosmovisão da ausência de sentido. Ela é uma cosmovisão contrária à cosmovisão do absurdo. Ela é uma cosmovisão contrária à cosmovisão de que Deus não existe, de que estamos lançados num mundo sem sentido. E que se eu preciso de Deus, é porque Deus é uma criação da minha mente, para que eu possa acreditar que Ele existe, possa viver minha vida sem desespero. O que é uma cosmovisão? O James Sire escreveu um livro chamado Dando Nome ao Elefante.
E nesse livro ele diz que uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Então, uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação do coração. Cosmovisão não tem nada a ver com filosofia, não tem nada a ver com teologia, não é uma coisa que você olha na prateleira e como você escolhe um livro, você escolhe uma cosmovisão. A cosmovisão, ela é formada culturalmente. Você nasce e no teu ambiente, o mundo que você está vivendo, as posições dos objetos na sua casa, a maneira da sua mãe falar com você, a maneira do seu pai falar com você, a língua, todo o contexto cultural carregado de seus valores éticos, morais, toda a teoria de valores que uma cultura tem, tudo isso vai grudando em seu ser, vai grudando em você, de uma tal maneira que uma cosmovisão é formada junto com o seu nascimento. A partir do seu nascimento, a partir do lugar onde você vive, tudo isso vai agregando valores em sua maneira de ver o mundo. Não é assim, você um dia cresce, entra na faculdade, depois você escolhe qual é a cosmovisão que você vai ter. Você já tem uma cosmovisão. E essa cosmovisão foi formada em você contra a sua vontade. Ela está aí em você. E essa cosmovisão, quer você queira, quer você não queira, ela é pós-moderna. Ela é a nossa cosmovisão. É a visão de hoje. É a visão do mundo de hoje. Como ela está hoje. E essa cosmovisão que é formada em você, ela não sai de você quando você diz assim: Senhor Jesus, entra no meu coração e faz a oração lá das 4 leis espirituais. Aí você vira assim, aí diz assim: agora eu tenho a cosmovisão cristã. Parece um S super cristão. Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que Deus, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou. A gente pega aquela palavrinha, a gente acha que aquela palavrinha diz respeito a apenas uma mudança geográfica. Ele pegou, como se você pegasse um vaso de um lugar e colocasse em outro. Mas a palavrinha ali é a palavrinha da jardinagem. Ele transplantou. Ele tirou com raízes de um lugar e ele plantou em outro lugar. E para você transplantar, para você tirar com raízes de um lugar e colocar em outro, não adianta você pegar uma tesoura e cortar, você tem que arrancar com raízes. Deus te tirou com a tua cosmovisão. Paulo está dizendo, Deus tirou você desse ambiente, dessa sua cosmovisão colossense, dessa sua cosmovisão grega, e te plantou com essa cosmovisão grega no reino do Filho do seu amor. E agora esse novo terreno vai ser um terreno de adaptação, onde essa sua cosmovisão vai ter que ser mudada. Aqui, a sua cosmovisão está acostumada a ser dessa maneira: eu, minha mulher, meus filhos, meus escravos. Aqui Paulo está dizendo, agora meu filho, você vai ter que pensar o seguinte, que Cristo é supremo sobre todas as coisas. E agora você vai ter uma luta interna, porque antes você resolvia os seus problemas com a tua mulher assim, eu falo, você obedece. E agora você vai ter que olhar para a sua esposa, mas por meio de Jesus. Você vai ter que se relacionar com o filho, mas por meio de Jesus. Você vai ter que se relacionar com o seu escravo por meio de Jesus. O filho vai ter que se relacionar com o pai por meio de Jesus. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Parou aí? Não. Mulheres, sejam submissas ao seu marido, como convém ao Senhor. É o senhorio de Cristo que vai modificar e vai estabelecer um novo confronto na vida. E ele sabe, Paulo sabe que o que está trazendo dificuldades para a igreja é que ela ainda está com uma mentalidade grega, do seu tempo, de sua época. O problema é que o evangelho é o machado na nossa cosmovisão. O evangelho é o confronto na nossa cosmovisão. E ele não é um confronto que muda a nossa cosmovisão da noite para o dia. Eu gosto de uma frase do Bruce Nichols. Ele diz assim: o evangelho não é o hóspede de nenhuma cultura.
ele é o seu juiz e redentor. O Evangelho não vai ser hóspede da tua cosmovisão. O Evangelho vai entrar na tua mente e vai julgar a tua mente. Mas não vai só trazer juízo para a sua mente, vai trazer redenção. Vai precisar redimir aqueles aspectos que são condizentes com as estruturas de pecaminosidade da cultura. O jeitinho brasileiro faz parte da cosmovisão brasileira. É isso que vai ter que ser tratado pelo Evangelho. É isso que tem que ser julgado e redimido pelo Evangelho. É isso que tem que ser trabalhado em nossa cosmovisão, quando a nossa cosmovisão é uma cosmovisão cosmopolita, uma cosmovisão cientificista, naturalista, que consegue, por exemplo, coisas do tipo, acreditar que Jesus é Deus, acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas tem dificuldade de acreditar que Jonas foi engolido por um grande peixe. Uma cosmovisão, ela vai ser sempre um comprometimento do coração. A cosmovisão não é uma escolha que você faz. A cosmovisão mexe com o teu coração, com tua sensibilidade. Ela é tão importante para a evangelização nas grandes cidades, que se a gente não entender o que é uma cosmovisão, a gente simplesmente vai achar que evangelizar é vencer alguém num debate apologético. Às vezes eu acho engraçado algumas pessoas quando elas vêm dizendo assim, ai pastor, eu fui evangelizar lá na universidade, e quando eu fui evangelizar, me ridicularizaram, teve um que quase me bateu. Eu devia ter batido. Porque, qual é a razão desse escândalo? Por que você está assustado com isso? Você esperava outra coisa? Você está esperando pregar o Evangelho, que é antagônico a toda e qualquer cosmovisão. E você quer que o Evangelho não provoque, não mexa numa estrutura que é do coração de alguém? Alguém cresce a vida inteira num contexto espírita. Você traz luz do Evangelho, a mensagem do Evangelho, e uma pessoa que há 35 anos vive debaixo de um contexto espírita. E você quer que em 15 minutos a pessoa olhe para você e diga assim, ai que coisa linda, você destruiu minha crença, minha convicção de 35 anos, deixa eu te dar um beijo no seu rosto, você acabou com o meu coração e com a minha vida hoje. A teologia da prosperidade fez muito mal para a gente. A gente olha, por exemplo, Jesus trabalhando com os discípulos, e eu fico imaginando aquela passagem, como que a teologia da prosperidade interpretaria aquela passagem de Jesus enviando os seus discípulos como ovelha no meio dos lobos. Já viram essa passagem? Acho que deve fazer tanta... A batalha espiritual deve ser uma coisa tão nociva nessas horas, porque o sujeito deve pensar assim, Bom, como ovelha no meio dos lobos, mas eu sou vencedor sobre todas as coisas. Então, a única maneira que ele pensa no contato com os lobos é uma coisa heróica, do tipo... Aí aparece um super ovelha aqui, ele começa a bater em todos os lobos. Mas me parece que essa linguagem de Jesus parece sugerir o contrário. Parece sugerir o seguinte, meu filho, eu estou enviando você para sofrer. Eu estou enviando você já para você saber que você vai apanhar. Você vai enfrentar resistência. Por isso eu fico escandalizado quando eu encontro crente que fica escandalizado porque encontrou resistência ao Evangelho. Meu filho, acorda para o mundo. Acorda para a vida. O Evangelho, ele vai ser o machado na raiz. O Evangelho vai confrontar o coração. Então não espere que você pregue o Evangelho na sua genuinidade e a pessoa não seja confrontada. Lutero dizia que todas as vezes que o Evangelho for pregado em sua pureza, ele vai engendrar conflito. Ah, mas Jonas, eu quero ser amigo de todo mundo. Eu quero ter 1 milhão de amigos. A nossa crise é uma crise de reputação. A gente quer reputação. Mas quem prega o Evangelho conta com a reputação apenas do Evangelho. É o Evangelho
e somente o Evangelho que sustenta a si mesmo. A gente quer, né, ser relevante em nossa cultura. A gente não quer ser contra a cultura. Mas a gente só vai ver transformação em nossa cultura se a gente acreditar no poder transformador que o Evangelho exerce sobre toda a cultura. Ele não é nenhuma cultura, ele é supracultural, mas ele se dá em todas as culturas, e em todas as culturas, inclusive a cultura do primeiro século, ele se deu para julgar e redimir. Então ele vai tocar, o Evangelho vai tocar nas estruturas do coração, vai, portanto, tocar nas estruturas de nossa crença, de nossa convicção. Como as nossas convicções são formadas? Esses slides depois, se vocês quiserem, pode ser liberado, não tem nenhum problema, eu já deixei ali. Pode depois usar se quiser, para não ficar correndo para anotar. Vivemos um momento onde a cosmovisão hegemônica, eu vou chamar aqui de nihilista. Nihilismo vem da palavra nihil, que significa nada. Ou seja, é a cosmovisão que parte do pressuposto de que não há sentido para a vida. É a cosmovisão do Beckett, é a cosmovisão do Nietzsche e é a cosmovisão da teologia da prosperidade. Eu assim, nossa, Jonas, como assim? Deixa eu explicar uma coisa aqui. O que é niilismo? Nietzsche, no livro A Vontade do Poder, disse o seguinte: o que significa niilismo? Que os valores supremos se desvalorizaram. Falta o fim, falta a resposta ao porquê. Ou seja, falta o sentido da vida, falta o encontro com a felicidade. Tudo que o homem quer na vida é ser feliz. Tudo que o homem quer encontrar na vida é a felicidade. E todo o trabalho dele, que vai fazer com que todo o seu trabalho tenha sentido, não tem outra finalidade senão ser feliz, buscar felicidade. Quando alguém diz para você, olha, não existe esse lugar, não existe esse que você diz que é o ser que te faz feliz, então o que me torna feliz? O que você escolhe na vida. Você escolhe ser feliz. Você escolhe alguma coisa que vai te fazer feliz. Então, é o sujeito que diz assim, bom, Deus não existe, mas eu não consigo viver sem um sentido para a vida. Então, meu sentido vai ser entrar na faculdade. E aí, a ideia é mais ou menos o seguinte: quando eu entrar na faculdade, eu vou ser feliz. Aí o sujeito faz o vestibular, entra na faculdade. O que ele descobre? Que ele só vai ser feliz depois de sair daquele inferno. Aí ele começa, depois do primeiro dia de aula, ele vai dizer, Senhor, eu vou ser feliz quando eu receber o diploma, quando eu terminar a faculdade. E aí termina a faculdade, e aí o que ele descobre? Que ele não é feliz. Que ele só vai ser feliz quando ele arrumar um emprego. Aí ele arruma um emprego. E aí ele descobre que ele não é feliz. Porque aí ele diz assim, meu Deus, eu só vou ser feliz quando eu sair desse emprego, quando eu for aposentado, porque eu não aguento mais esse trabalho. E ele vai colocando cada coisa na sua frente como um lugar onde ele vai chegar e vai ser feliz. Quando alguém diz assim, olha, a coisa que vai mais me fazer feliz na vida é um carro. Aí ele escuta uma mensagem do tipo, Deus pode te dar esse carro? Aí ele fala, que legal, então eu vou orar e Deus vai me dar o carro? É. Aí parece crente, né? Mas no fundo é um ateu orando. Porque é um ateu que não acredita que Deus é suficiente para fazê-lo feliz. E se ele recorre a Deus, é porque no fundo, o que ele quer é aquilo que ele acredita que vai fazer ele feliz, que não é Deus, é o carro. É uma crise, é uma cosmovisão que não está na camada das elites, está em toda a cultura. A cosmovisão niilista, ela está numa favela,
O que eu estou dizendo é que a cosmovisão niilista não é uma visão de mundo das elites. A cosmovisão niilista é a cosmovisão de uma cultura, ela está numa novela da Globo, ela está num desenho animado de criança, ela está em tudo quanto é lugar. É a nossa cultura, você e eu respiramos isso. A gente não pode se colocar fora dessa cosmovisão e tentar analisar como se a gente fosse de uma outra cosmovisão e a gente não tivesse blindado contra ela. Nem eu nem você estamos blindados contra a nossa cultura. Por isso, enquanto a gente não acordar para o fato de que a cosmovisão niilista é uma realidade que atua nos pregadores, atua nos pastores, atua nos missionários, atua no evangelista, atua no diácono, atua no presbítero, atua nos professores de escola bíblica dominical. Enquanto a gente não entender que essa cosmovisão é uma cosmovisão que a gente respira, a gente não vai conseguir encontrar quais são os problemas, quais são as instâncias dessa cosmovisão que precisam ser julgadas e redimidas pelo evangelho. A gente não pode acreditar de forma alguma que, uma vez que a gente tem a experiência da conversão, eu ia falar, a gente se converte, porque tem uns que dizem que é convertido e outros dizem que se convertem. Mas enfim, teve a experiência da conversão, a vivência da conversão, é como se fosse uma transformação mágica. E que é como se Deus tirasse a sua mente e colocasse outra mente no lugar. Não é assim. O evangelho é a transformação de uma mente, não a troca de uma mente. Deus não vai te colocar uma outra mente. Ele vai trabalhar a tua mente de acordo com a mente de Cristo. E quer que a sua mente seja formada de acordo com a mente de Cristo. E isso só vai acontecer porque a tua mente, originalmente, não é a mente de Cristo. Ela caminha para se tornar a mente de Cristo. A gente espera e aguarda isso a cada momento de nossa vida. Um professor da USP disse que niilismo significa o seguinte, que os valores supremos se desvalorizaram. Esses valores a cujo serviço o homem consagrava a sua vida eram considerados como mandamentos de Deus, como realidades, como mundos verdadeiros, como esperança e vida futura. Hoje, em regime de niilismo, mais ou menos consciente, o universo parece desvalorizado, carente de sentido. Você acha mesmo que as pessoas não pregam mais na igreja a vida eterna, não pregam mais sobre o futuro, a vinda de Deus, porque elas não entendem nada de escatologia? Os nossos púlpitos estão fracos da pregação do reino vindouro de Deus, porque a gente também é afetado por uma cosmovisão niilista, que não consegue acreditar em realidades ulteriores, e a gente é o tempo todo lutando com isso. Por que eu vou pregar sobre o inferno na igreja? O amor vence? Vou pregar sobre o inferno? Se eu pregar sobre o inferno, vai todo mundo embora da minha igreja. Se eu falar que o inferno ele é algo real, ele é uma realidade, imagina, eu vou assustar as pessoas da igreja. Então é melhor tornar o evangelho palatável para o homem pós-moderno. Então é melhor a gente escamotear o evangelho. É melhor a gente não dar todo o conselho de Deus. É melhor a gente dar só aquela parte que não vai comprometer, que vai fazer com que a gente seja amigo de todo mundo, que a gente seja o crente bom moço. Você não foi chamado, e nem eu, para sermos uma igreja que não faz diferença no mundo que a gente vive. Nossa maior prisão é o conforto. A maior prisão da tua vida é o conforto. Tente libertar alguém que está numa prisão confortável. Abre a jaula. Não se assuste se ele não sair correndo. Pode ser que a jaula seja extremamente confortável. Pode ser que o ambiente de conforto, de comodidade, não vamos tocar nessas questões. Não vamos confrontar.
junto com essa cosmovisão niilista, vem um terceiro pontinho, que é o conceito de pluralismo social. O que a gente vê hoje? Frases do tipo: todas as grandes religiões são igualmente válidas e ensinam basicamente o mesmo. É arrogante insistir que a sua religião é a certa e tentar converter os outros. Cada religião enxerga uma parte da verdade espiritual, mas nenhuma delas é capaz de enxergar a verdade integral. Quem já ouviu essas frases? Então, se você está num contexto, não é, secular, ou contexto que não é o contexto da igreja, e alguém diz assim para você, quando você vai pregar o evangelho e vai falar do evangelho, assim: olha, fulano, escuta, todos os caminhos levam a Deus. A sua religião é a sua maneira de ver o mundo. Cada um tem a sua maneira de ver o mundo. E cada uma religião enxerga a realidade a partir de suas perspectivas. A gente tem que aprender a conviver com essa pluralidade de ideias e de religião. Aí geralmente mostra essa imagem aí do elefante. Já viram essa imagem? O elefante, aí uns carinhas com os olhos vendados, aí eles tocam em partes do elefante, e aí você pergunta: o que é isso que você está vendo? Quer dizer, o que é isso que você está sentindo? Aí eles dizem: toca lá no chifre do elefante, o cara vai dizer: uma lança. O outro toca na pata do elefante, diz assim: uma coluna. O outro toca na barriga, diz assim: um muro. O outro toca na orelha, não é? E aí um leque. E aí o cara diz assim: está vendo? Todas as religiões são assim, inclusive a cristã. Vai tocar uma parte da realidade e vai falar dessa realidade a partir de sua perspectiva, mas ela não vai dar a realidade do todo, não vai falar sobre o todo. E aí, quando você afirma que o evangelho é a única verdade e que não existe outra verdade, quando o cristianismo for verdadeiro e tudo mais for falso, seja o cristianismo verdadeiro e tudo mais falso, quando você disser uma coisa como essa, você diz: você é arrogante. Mas olha quanta arrogância está nesse elefante. Presta atenção que o professor universitário, que chega para os seus alunos dizendo assim: olha, a gente é assim, as religiões são perspectivas sobre uma realidade, mas que ninguém tem acesso. A pergunta é: se o professor só está vendo o elefante? Porque o senhor está falando tudo o que o senhor está falando, é porque pelo menos o senhor viu o elefante. E o senhor está podendo dizer: olha, esse negócio que você está dizendo que é o chifre, não é o chifre, é a lança. Porque então o senhor está pressupondo que o senhor conseguiu enxergar o elefante, conseguiu enxergar a totalidade, e portanto o senhor está dizendo que todas as outras são falsas. É isso, professor. Quem é o arrogante? Então muitas vezes a gente vive num contexto em que a gente não percebe uma cosmovisão inconsistente, mas que ao mesmo tempo apresenta não uma manifestação inocente contra o cristianismo, mas uma manifestação sistemática, uma manifestação intolerante com relação ao cristianismo, porque o cristianismo vai colocar o dedo na ferida dessa cosmovisão. Veja como a gente se sente quando alguém faz defesas fortes em razão de uma verdade. Não, mas peraí, não pode ser Jonas, não fala assim. Tem mais educação, tem modos. Não precisa falar assim. Você está fazendo Silas Malafaia? Calma, sossega, fala com calma. Não precisa gritar. Isso não é surdo. O Guilherme de Carvalho ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: há divergências que são fruto de nossos preconceitos, erros de interpretação e falhas morais. Como diferentes grupos sociais têm diferentes visões sobre qual divergência é normal e qual é anormal. Não é plausível discutir pluralismo sem incluir na discussão essas divergências e sem reconhecer que o desacordo não pode ser corrigido por meio de leis. Todo pluralismo que tente eliminar o desacordo por meio de leis é totalitário. Esse é o fenômeno do nosso país. Existe uma discordância, um grupo que é a favor do aborto de anencéfalos, o grupo que é contra o aborto de anencéfalos. Puxa, está uma tensão aí. Eles não estão conseguindo encontrar um denominador comum, tal embate.
Um está afirmando uma coisa, outro está afirmando outra, e ninguém está conseguindo encontrar uma solução. Como é que a gente resolve isso? Faz uma lei, vai para o Supremo, cria uma lei. Tem aí uma relação entre uma galera que é contra o homossexualismo, a homossexualidade, e outra que é a favor. Então eu simplesmente digo assim, tem um conflito, essa tensão está aí, como é que a gente resolve? Põe uma lei aí no meio. Essa lei, de alguma forma, vai privilegiar um ou outro. E no momento em que privilegiar um, ela também vai se posicionar em relação ao mundo. Ou seja, se resolve os conflitos e as tensões, sempre numa cosmovisão dominante. Uma cosmovisão que está ali no transfundo e dizendo, olha, eu estou além do bem e do mal, e eu vou julgar sobre isso aqui, e a decisão que a gente chegar aqui é a decisão que vai ter que ser e ponto final, e não vai manter a tensão. Por que a tensão não pode ser mantida? Por que não pode continuar existindo a tensão e deixar que essa tensão permaneça? Por que ela tem que ser resolvida? Por que tem que ter um vitorioso? E por que para ter um vitorioso tem que ter uma lei? Olha como a gente é inconsistente. Vocês viram esse rapaz, que é o Jefferson? Acho que foi no campeonato passado, 2013, Campeonato Estadual do Rio. Não sei se dá para ver, mas aqui na cabeça dele, ele raspou tudo careca, mas deixou o peixinho, que é o símbolo do cristianismo, aqui na cabeça. Eu concordo, não é muito bonito, enfim. Não é? Mas, enfim, é o símbolo que ele fez na cabeça do cristianismo. Botou aqui na cabeça. O goleiro lá do Botafogo. Desenho de peixe de Jefferson chamou a atenção durante a vitória do Botafogo sobre o Flamengo. Corte de cabelo, fere regra. E TJD promete analisar o caso. Sabe o que eles cogitaram? De dar uma punição para ele. Porque no campo de futebol é uma esfera pública e, portanto, você não pode manifestar sua religião. Não pode manifestar sua convicção religiosa. Não pode manifestar sua crença. Por que não? Por que não pode? Aí um psicólogo. O psicólogo não pode ter uma cosmovisão cristã. Não pode ter uma cosmovisão cristã, mas pode ter um negócio desse aí, ó. Doutor Alberto Jorge Silva, presidente do Sindicato dos Psicólogos do Amazonas. Eu não consigo nem falar o nome da macumbaria que está aqui, viu? Mas fora toda a macumbaria, todo o comprometimento com a Umbanda, filiado a movimentos GLSBT, movimento de negritude, vários movimentos candomblé, vários movimentos que são movimentos religiosos também. Por que ninguém caça ele? O cara é presidente do sindicato. Mas se um cristão, se um psicólogo cristão falar a partir de uma cosmovisão cristã, o que acontece com ele? A gente vive num mundo que a gente tem que separar as coisas. O mundo, não é, secular e o mundo da religião. No mundo público a gente não pode falar, o cristão não pode falar. A gente só aceita isso se a gente entender que não se trata de uma luta de cosmovisões. A gente está debaixo de um conflito de cosmovisões, gente. E existe uma cosmovisão hegemônica. Existe uma cosmovisão que domina a nossa cultura. Existe uma pluralidade de cosmovisões aqui no Brasil. Mas existe uma cosmovisão dominante. Essa cosmovisão dominante, ela não está somente nos altos escalões do governo, da política, das elites. Ela está em todos, inclusive na igreja. Três atitudes são comuns no relativismo cultural ou nesse contexto nihilista. Tornar a religião ilegal, condenar a religião, ou terceiro, manter a religião na esfera privada. Hoje a nossa maior luta é com esse terceiro ponto. O cristianismo não é legal no nosso país.
Nosso cristianismo não é condenado no nosso país, mas existe um impulso dentro de um contexto de visão de mundo hegemônica em nosso país, que mantém o discurso de que a religião só pode falar entre quatro paredes, de que a religião não pode dar a sua opinião, um pastor não pode dar a sua opinião, um teólogo não pode dar a sua opinião, se a sua opinião é controlada por princípios religiosos, por princípios cristãos. É muito interessante a gente ver nas discussões, por exemplo, no contexto onde eu mais atuei e ainda atuo, que é o contexto da filosofia. Está lá numa discussão, aí o professor fala da filosofia e da importância da filosofia sair desse seu discurso extremamente racionalista e dialogar com as religiões, né, orientais. E aí, dali das religiões orientais, ele parte para o budismo e diz, olha como a filosofia budista é interessante por causa disso. Aí eu falo, é verdade, que coisa linda, professor. Assim, mas, aí um menino chega lá e levanta assim, mas professor, isso que o senhor disse que o budismo fala, o cristianismo também fala. Esse cara leu C.S. Lewis e viu lá que C.S. Lewis diz o seguinte, olha, não é porque você é cristão que você tem que discordar de todas as religiões. Naquilo que as religiões dizem X e o cristianismo também diz X, você não precisa discordar. Você só tem que discordar quando o cristianismo diz A e as outras religiões dizem C. Aí sim, aí você não concorda. Mas quando elas dizem a mesma coisa, por que não? Você diz, mas professor, o cristianismo também defende isso. Ah, o cristianismo é uma religião de intolerantes. O cristianismo matou gente durante séculos. Não vai falar que coisa nenhuma, porque o cristianismo é intolerante. E cala a boca. A encenação é para mostrar a incoerência do clamor por uma tolerância que não consegue entender sequer a palavra tolerância. Você acha mesmo que tolerar é encontrar um denominador comum? Gente, o dia que você encontrar um denominador comum com alguém, você já não precisa mais tolerar esse alguém, você já concorda com ele. Abraça com ele e vai fazer a coisa junto. Tolerância só pode ser mantida na tensão. E a cosmovisão nihilista, essa cosmovisão que a gente vive agora, que é essa cosmovisão pluralista, e o cristianismo não é em si contra o pluralismo. Não tem época que o mundo viveu mais o pluralismo do que a época dos primeiros cristãos. A passeata que a gente tem, não é? Dos movimentos, não é? Pró-homossexualismo, na Avenida Paulista ou nos grandes centros do nosso país, é fichinha perto do que acontecia em Roma na época dos primeiros cristãos. A pluralidade estava lá, o cristianismo não é contra cada um ter o seu posicionamento. O cristianismo vai ser sempre contra uma posição hegemônica que vai obrigar o cristianismo a concordar com que todas as outras cosmos são verdadeiras. É contra isso que a gente briga. A gente não quer dizer o seguinte, olha, vai ter que ser todo mundo assim. Não, mesmo porque a gente não acredita nisso. O que a gente acredita é que é o evangelho que transforma as pessoas. E o interessante é que quando a gente vive num contexto nihilista, numa cosmovisão nihilista, é de que a experiência da tolerância, ela não é vivida de fato. Porque não se mantém a tensão. Você põe lá uma lei, favorece um e acabou a tensão. Tolerância só pode ser mantida na discordância. Eu preciso discordar de você para poder te tolerar. Eu não posso, no momento em que eu concordo com você, que eu chego a um denominador e digo assim, olha, aqui a gente concorda, acabou a tolerância, eu não preciso tolerar você, porque a gente está falando a mesma coisa. A tolerância tem que acontecer no momento em que você discorda. E o movimento de uma cosmovisão que a gente está vivendo hoje é um movimento que está impedindo que a gente discorde e que exige por força dessa harmonia que a gente negue as nossas convicções, que a gente negue a nossa crença, que a gente negue o evangelho. Para concluir, a apologética
ela precisa ser revitalizada em nossos dias. E de que maneira? A partir da gentileza. O que eu estou chamando de gentileza? Antes de você pegar o Evangelho e dizer assim, a gente precisa saber com quem a gente está falando. Quem é esse homem que está ouvindo a gente? O homem secular de nossos dias, diz Doiverd, um teólogo holandês, perdeu todo e qualquer interesse verdadeiro na religião. Ele caiu presa de um estado de niilismo espiritual, negando todos os valores espirituais. Ele perdeu toda a sua fé e nega quaisquer ideais mais elevados do que a satisfação de seus próprios apetites. Para ele, Deus está morto. O homem moderno se perdeu e se considera como alguém lançado em um mundo sem sentido. Os sintomas de decadência espiritual da civilização ocidental, expresso na crescente expansão da mente niilista, não podem ser explicados por causas externas. Vira e mexe, a gente vai falar um pouco disso ou amanhã ou depois de amanhã, principalmente quando a gente fala sobre o embate e a influência do capitalismo, do sistema capitalista no mundo que a gente vive. A gente é levado a dizer o seguinte: a gente está vivendo nesse vazio de espiritualidade, as pessoas não conseguem mais amar a Deus por amor a Deus, e a gente vê a teologia da prosperidade cada vez mais tomando o coração e a mente das pessoas, e diz isso tudo tem uma causa, e a causa é externa, a causa é o sistema, a causa é o sistema capitalista. Meus irmãos, a causa não é o capitalismo. O capitalismo é efeito e nunca uma causa. O sistema capitalista não é causa de nada. Ele já é efeito de um coração depravado. Não adianta a gente atacar o sistema capitalista quando o evangelho que você crê sempre vai colocar o machado na raiz, que não é o sistema, mas o coração. Olha o que Doiverd vai dizer. Elas são apenas o resultado último de um processo religioso de apostasia. O que é apostasia? Quando não se crê mais em Deus. Um dia creu, agora não crê mais. Então, quando Nietzsche disse, Deus está morto, é porque ele está dizendo o seguinte, gente, a ciência chegou, vocês disseram que a gente não pode conhecer Deus, e aí vocês dizem agora para mim que Deus não existe, e agora vocês querem manter a moral, os princípios e os costumes? Gente, vamos parar com isso, Deus está morto. Faça você o bem e o mal que de acordo com os teus valores. Você é a medida de todas as coisas. Você é a medida do certo e do errado. Na verdade, o sistema que a gente vive hoje, essa cosmovisão dominante que a gente vive hoje, é o resultado último de um processo religioso de apostasia, que se iniciou com a crença na autossuficiência absoluta da personalidade humana racional e que estava condenada a terminar com a própria destruição desse ídolo, ou seja, o homem se tornou o Deus, no lugar da crença no Deus verdadeiro. Se o nosso coração, vai dizer Doiverd, se encontra plenamente cativo à autorrevelação de Deus como Criador, não mais podemos imaginar que exista uma zona neutra e segura para além de Deus. Essa é a diferença fundamental entre o Deus vivo e os ídolos que se originam da absolutização daquilo que tem uma existência relativa. Por exemplo, o que o Doiverd está dizendo é que a cosmovisão niilista gerou uma comunidade de idólatras. Porque no momento em que Deus não existe, mas sem Deus você não pode, sem o sentido para a vida você não pode viver, então você dá um sentido para as coisas. Então você faz de um filho um sentido da vida, faz de um esposo um sentido da vida, faz de uma carreira profissional um sentido da vida, faz de uma religião um sentido da vida. Veja, a gente pode fazer da religião um sentido da vida. A gente não acredita em Deus, mas a gente diz, não, eu preciso acreditar em Deus,
porque senão eu vou perder, não vou ter sentido para a vida. Então a religião é usada simplesmente para alimentar um sentimento de desespero que está aqui dentro. Só que o nome disso é idolatria. Idolatria é qualquer atitude nossa de dar aquilo que é de Deus às coisas à nossa volta. O nosso coração produz ídolos. Por isso não tem como a cosmovisão, que é algo e um compromisso do teu coração, não tem como uma cosmovisão não determinar qual é o seu Deus. Toda cosmovisão vai ter um Deus. A cosmovisão marxista tem um Deus. A cosmovisão capitalista tem um Deus. A cosmovisão niilista tem um Deus. A cosmovisão brasileira tem um Deus. Porque ela vai encontrar algo que vai dar sentido para a vida. E se esse algo não for Deus, será sempre um ídolo. Dovred diz: é indiscutível o fato de que a fé cristã efetiva, em seu sentido verdadeiro, apenas pode se originar da operação da palavra de Deus como um poder espiritual central no coração, isto é, o centro religioso de nossa existência. Ou seja, a transformação de uma cosmovisão começa com o impacto da palavra de Deus no coração de alguém. Agostinho, lá no livro 10 das Confissões, capítulo 6, ele diz o seguinte: minha consciência, ó Senhor, não duvida, antes tenha certeza de que te ama. Feriste-me o coração com tua palavra, desde então te amei. Por que ele não tem dúvidas de que ele ama a Deus? Porque em primeiro lugar ele foi ferido pela palavra. Ferido pela palavra. A palavra, o evangelho tem que ferir. A palavra tem que tocar o âmago da nossa cosmovisão. E ela vai ferir tocando os nossos ídolos. Ela vai ferir derrubando os nossos ídolos. E não tem como um idólatra ver os ídolos caírem e ele não ficar endemoniado. A Nancy Pierce, num livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler, chamado Verdade Absoluta, disse algo muito interessante, eu quero encerrar com isso. O propósito dos estudos sobre cosmovisão não é nada mais que libertar o cristianismo de seu cativeiro cultural, destrancando o seu poder para transformar o mundo. O evangelho é como um leão enjaulado, disse o grande pregador batista Charles Spurgeon. Não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que saia da jaula. Hoje, a jaula é nossa acomodação à divisão secular e sagrado, público e privado, que reduz o cristianismo a questão de crença pessoal, convicção pessoal particular. Para destrancarmos a jaula, precisamos nos convencer de que, como disse Francis Schaeffer, o cristianismo não é uma mera verdade religiosa, mas a verdade total, a verdade sobre a totalidade da realidade que a gente vive. Quem já assistiu Crônicas de Nárnia? Muito bom. Quem é Aslan? Um gatinho? Miau. Sabe por que C.S. Lewis ele escolheu um leão e não um gatinho? Ele disse que ele escolheu um leão porque leões têm garras. Entra na jaula de um leão e faz assim na cara dele. Bilu, 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 bilu. Um gatinho você pode domesticar. Ele pode viver até na sua casa. Você pode dar comida e ele ser dependente de você. Mas o leão é selvagem. Não é para ser domado. O leão é selvagem. Isso significa que ele tem que ser temido. Nesse sentido, o que a gente precisa fazer é deixar que esse leão, que esse evangelho seja animal. O evangelho é animal. Não é para ser domesticado, não é para caber dentro da nossa cosmovisão.
de um jeito em que ele não possa tocar nos pontos. Não, o Evangelho tem que modificar tudo. O Evangelho tem que roubar a tua paz. Tem que mexer com as estruturas de pecaminosidade da tua vida, do teu coração, da tua mente. A gente pode facilmente se desencantar do Evangelho. A gente pode facilmente desistir do Evangelho. E a gente pode escamotear a nossa incapacidade de ser sensível para o Evangelho, tentando encontrar qualquer coisa que seja mais agradável, mais palatável e que cause mais reputação do que o Evangelho em si. Mas no momento em que o Evangelho deixa de ser aquilo que transforma a nossa mente, que dá sentido para a vida, e se torna apenas uma convocação para ajudar os pobres, a gente transforma a igreja numa ONG. Quando a gente deixa de acreditar que o Evangelho é transformador da nossa mente, do nosso caráter, a gente transforma a igreja num seminário teológico. A gente precisa retornar ao Evangelho. E para isso, a igreja precisa do Evangelho. O Evangelho não é o começo da vida cristã. Não é a papinha do cristão. Ah, chegou um novo convertido, vamos dar Evangelho para ele. Abre a boquinha, vai dar uma papazinho. É o Evangelho. Olha, quando você crescer um pouquinho, você vai conhecer coisas mais profundas. Escatologia, eclesiologia, né? Agora você vai tomar uma papinha. Depois você vai conhecer a coisa mais profunda, que é o Evangelho, que é as matérias da teologia. Não existe nada mais profundo que o Evangelho. O Evangelho é para ser comido, bebido, alimentado, desfrutado, estudado todos os dias de uma igreja. O Evangelho é profundo e não se reduz a absolutamente nenhum ismo. Por isso a gente vai passar a nossa vida inteira refletindo sobre o Evangelho. E refletir sobre o Evangelho não significa que você vai dar papinha. O Evangelho não é a papinha. O Evangelho é o sustento de uma igreja. É simplesmente assim. Sem Evangelho, não tem mais igreja. Se não tem Evangelho, mas tem boa música, é show. Se não tem Evangelho, mas tem obra social, é ONG, mas não é igreja. Se tem Evangelho, mas não tem, mas tem ali um bom orador, você tem ali uma escola, mas você não tem uma igreja. É o Evangelho, e só o Evangelho, que vai fazer com que você e eu sejamos igreja, a despeito de ter boa música, a despeito de ter bons oradores, e a despeito de a gente fazer o bem para o próximo. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.